Voltamos. Lives, handball, bate-papo com o handbolista de número 72, com o Henrico, dos 7 metros, handball total. Cara, deu uma caída aqui. 7. Aí, voltamos. Estávamos aqui com o Henrico, das 7 metros, handball total. A gente começou falando um pouquinho da apresentação dele, já falamos dessa questão dos jogos, da transmissão, que a 7 metros está fazendo. E aí agora estamos retomando aqui. Calma aí. Agora voltou aqui, deu uma estabilizada. Aí. Caiu. Calma aí, agora vai voltar. Isso. Boa, Paulinho. É isso aí, cara. Estamos aqui, bate-papo com o handbolista Henrico, das 7 metros, handball total, tá com a gente aí hoje, contando um pouquinho dos bastidores da notícia do mundo do handball. Aí. Boa, voltamos. Voltamos. Boa. Vai lá, Rico, continua. Não, falando que a decisão, né, de continuar no handball ou não, eu acho que ela é anterior a essa etapa, né, Adriano? A decisão mesmo é quando você está naquela fase júnior, né, pré-adulto, que você começa a estudar para o vestibular, que você tem que tomar a decisão qual caminho seguir, né? E aí o handball te ajuda muito a tomar a decisão, né? Falta de clubes, falta de estrutura, falta de perspectiva financeira, né? Então, a decisão unilateral é fácil, né? Você deixa a paixão de lado, né? E segue o caminho, né? Obviamente, né? Não era nenhum Brian, nenhum Raniel, nenhum cara fora da curva. E isso me ajudou muito a tomar a decisão também. Talvez essa seja a grande questão, né? Que os atletas enfrentam, né? Chega nessa fase 17, 18 anos, talvez 70, 80% das pessoas, né? Dos atletas resolvem parar de jogar, né, ou parar de sonhar profissionalmente com handball para seguir outros caminhos. Entendi. Ô Henrico, depois que você realmente decidiu que não ia dar sequência como atleta, né? Como é que surgiu, cara, para você essa questão da 7 metros handball total? Hoje é um dos principais meios de comunicação que a gente tem aí do handball a nível nacional, a nível aqui na América do Sul, né? Você é responsável por um projeto assim incrível, né? E que ajuda muito a nossa modalidade aí dentro e fora das quadras. Como é que surgiu, cara, a 7 metros handball total? Conta pra gente aí. Cara, é uma história curiosa, né? E pouca gente pode acreditar também como ela surgiu. Resumidamente, porque a história é longa, né? Tem um grande amigo que hoje mora nos Estados Unidos já, acho que 6, 7 anos, um pouquinho menos, talvez, uns 5, 6 anos. E a gente foi passar um ano novo junto, né? E aí a gente falou, cara, eu preciso te falar uma coisa. Ele falou, eu também preciso te falar uma coisa. Falei, Gui, cara, eu tô com uma ideia de montar um canal de handball. Ele falou, eu ia te propor exatamente isso. Então a gente teve essa mesma ideia, né? E essa sinergia de chamar um outro para montar um veículo de handball. Por que isso, né? Porque a gente sempre consumiu muito handball, né? Eu e o Guilherme, né? E aí a gente tinha que ficar caçando informações no site da Alemanha, na França, na Espanha, né? Onde os jogadores do Brasil iam se transferir. A gente tinha que buscar nos clubes também, né? Não tinha um canal específico para divulgar os atletas, né? Para dar informação de transferência, saber deles como é que foi a proposta, enfim. E aí surgiu essa ideia da gente montar um canal para compilar todas as informações que a gente já consumia, né? E às vezes dar, né, um canal opinativo, né? Dar um pitacozinho ou outro, né, sobre essas matérias que a gente acabava consumindo já naturalmente. E aí isso foi final de 14 para 15 e
começo de 15 ia ter o Mundial do Catar. Então foi outro gancho também que a gente resolveu acelerar o processo, né, de construção das 7 metros. Tanto que a gente construiu logo, rede social, tudo em 10 dias. Do momento... Na verdade, em 5, porque a gente teve essa conversa dia 31 de dezembro. Dia 5 de janeiro, a 7 metros estava pronta para cobrir o campeonato que começava dia 15. Então, essa foi o início, né, da 7 metros. Foi meio na loucura, meio na sinergia de dois amigos, né, que sentiam a mesma necessidade, né, de ter um canal Brazuca compilando as maiores informações do handebol do Brasil e do mundo, né? E principalmente, Adriano, aproximar os atletas da seleção brasileira, né, formação de ídolos, geração de ídolos, da garotada. Na época, né, você tinha o Diogo, o Japa, Valadão, né? Puta, onde esses caras jogam, né? Quem é o camisa 10 da seleção brasileira? Né? Fazendo uma alusão ao futebol, obviamente no handebol isso não tem, mas né? Fazendo uma analogia ao futebol. Né? Para onde foram transferidos? Né? O Valadão tá jogando aonde? Né? Então a gente começou a sentir essa falta também de dar voz para os atletas, sabe? Expor mais os atletas, né? E aí, com essas ideias na cabeça, a gente formou a 7 metros e já imediatamente cobrimos o primeiro Mundial, que foi o Mundial do Catar em 2015. E como é que foi esse primeiro trabalho, a transmissão? De cara, vocês já começaram com um campeonato assim, top já? Conta pra gente como é que foi essa primeira experiência. Cara, desafiadora, né? E lendo os textos, né, do passado, eram muito ruins, né? Muito ruins, cara. Ninguém aqui, né? Eu sou economista de formação, né? O Guilherme trabalha como diretor de marketing, né? O outro brother nosso também é de criação, então assim, e eu menos, né? Os dois ainda são da área de humanas, né? Eu sou totalmente da área de exatas. Então, para mim foi um baita desafio, né? A construção dos textos eram muito ruins. Nossa, cara, péssimo, péssimo, péssimo. Então, mas, cara, assim, vendo, né, a construção das 7 metros, né, como ela nasceu, feinha, feinha, assim, sabe? Mas era o que tinha, tá bom, né? E o que ela veio se tornando ao longo do tempo, né? Obviamente outras coisas aconteceram, outros apoiadores, né? A gente tinha uma visão, né, de negócio diferente do que a gente tem hoje, né? A gente tinha um blog, e aí fazia textão, assim, sabe? Tipo, de análise de jogo macro, né? Puta, para os hard users, assim, do handball mesmo, né? E aí a internet mudou também, ela tá mais dinâmica, mais fluida, mais líquida, né? E a gente foi se adaptando também à nova realidade, a gente foi aprimorando também, né, o jeito de escrever, né? Hoje eu tenho um jeito também de abordar o handball diferente do que eu imaginava que era o certo, né? E acho que a gente vai amadurecendo e crescendo ao longo do tempo, e a 7 metros é muito prova disso, né? Acho que ela cresceu e amadureceu também junto com a gente nesses 10 anos. E aí, pelo que você falou, né? A 7 metros hoje acho que é um dos mais relevantes, né? Não vou nem falar maior ou menor, porque acho que depende muito, maior do que, né? Mas acho que em termos de relevância, assim, isso até dito pelos próprios atletas, sabe? Que é muito legal esse feedback deles, né? Esse carinho que os atletas têm com a gente, né? De entender a 7 metros, entender o propósito de 7 metros. Cara, os atletas são nossos maiores impulsionadores, cara. Que massa, mano. É muito massa ter momentos como esse, assim, de troca, para a gente realmente entender a importância de você começar um projeto, né, meu? A gente tem bastante alunos aqui, bastante seguidores, que às vezes tem dúvida ali de criar uma rede social, às vezes de compartilhar alguma informação. Ah, mas já tem tanta gente, tem uma galera aí. Pô, tem que começar, meu, né? Todo mundo começou ali de uma forma ali tímida, né, com poucos recursos, e aí as coisas vão acontecendo, né, meu? O Henrique aí é uma prova disso, que a gente realmente tem que começar, né, e fazer, aos pouquinhos as coisas vão acontecendo, vão melhorando, e isso é muito gratificante. Henrique, hoje vocês fazem a transmissão
da Champions League, que é o principal torneio aí no mundo, a principal vitrine do handball internacional, onde realmente é um produto assim que a galera consome muito, principalmente os brasileiros, né? E como é que foi para vocês essa questão da negociação, de começar a transmitir? Como é que foi os primeiros momentos assim dentro dessa questão da Champions League? A gente já tem relacionamento comercial com a EHF já há algum tempo. Direitos de compartilhamento, né, dos vídeos, né? A gente tem um canal exclusivo criado para 7 metros apartado, que eles sobem os vídeos para a gente pode usar aquele material, né? Todo ano a gente assinava um contrato com eles. E aí, o ano passado, a gente falou, cara, vamos fazer um piloto? Vamos ver como é que sai disso, né? E aí a HF sempre se predispôs a ajudar, a gente está super parceira. A gente escolheu um jogo, fechou com a produtora, fechou mais ou menos o formato, né, de como seria essa transmissão, e fizemos o primeiro jogo Barcelona e Montpellier. E foi super legal, cara. Para mim foi outro baita desafio, né? Porque, cara, eu nunca tinha narrado jogo internacional, já tinha comentado o jogo de seleção brasileira, mas narrar jogo internacional foi a primeira vez. Então foi um baita desafio, né? Grande responsabilidade. E foi super legal, cara, fazer. E deu tudo certo, né? A produtora é sensacional que a gente tem aqui como parceira. O Diogo comentou, o Mike comentou, né? O Gui lá dos Estados Unidos também, puta, se virou, né? Porque lá ele tá 6 horas para trás. Então, puta, cara, foi tipo no meio da manhã dele, assim, todo mundo se esforçou e a gente conseguiu entregar, né? E aí acendeu esse sinal verde, né, cara? Puta, mordeu o bichinho, né? Aí a gente foi atrás, continuou a negociação com a HF, né? Bateu na porta de alguns parceiros e a gente conseguiu um parceiro para apoiar a gente nessa Champions League. E esse ano a gente comprou 28 jogos da Champions, cara. Então, assim, tem muito jogo de fevereiro até as finais, que são junho, né? E a gente comprou Champions League masculina, feminina, EHF European League, a Cup. Puta, a gente pode passar tudo. Baita desafio também, cara, porque, né, colocar os jogos no meio do nosso dia, no meio do trabalho paralelo, né, a 7 metros não é o nosso principal a fonte de renda, né? Aliás, muita gente não sabe, mas quase não tem fonte de renda e pouquinho que entra, né, a gente reverte para a própria 7 metros, né, comprando equipamento, comprando algumas licenças, né, de site, enfim. Então é difícil conciliar, mas, cara, a gente faz isso com muito carinho, muito profissionalismo. E é a minha válvula de escape, né, cara? É fazer o handball para mim. E aí, Champions, Campeonato Paulista, infantil. Esse ano a gente transmitiu o final do infantil. Cara, é muito prazeroso e uma honra, né, enorme fazer esses jogos, cara. Que massa, que massa. O Henrico, seguinte, falar um pouquinho da transmissão dos jogos da Champions, né? E me fala um pouquinho agora como é que tá a transmissão aqui no Brasil, quais são os campeonatos para esse ano 2025, para a galera já estar acompanhando, já anotar na agenda aí aonde poder assistir os jogos. Conta um pouquinho para a gente aí. Bom, o ano passado há 2 anos já, a gente fechou uma parceria com a Federação Paulista, né, de assumir as transmissões do Campeonato Paulista. E fizemos esses 2 últimos anos, em um formato que a gente conseguiu fazer. Obviamente tem muita coisa para mudar, para melhorar. E aí já em conversa com a federação esse ano, a gente vai pensar em outros modelos. Realmente, assim, né, abrindo meu coração, né, contigo e com toda a comunidade, foi um ano bastante desgastante fazer essas transmissões. Me dá bastante trabalho pessoalmente. Tem que cuidar da parte da cadeia inteira da transmissão, né? Me toma bastante tempo, energia e teto de vidro, né, Adriano? E as pessoas nunca estão satisfeitas. E óbvio, não tem que estar mesmo, né? A gente sempre tem que buscar não a perfeição, mas a melhor entrega possível. Então, vamos ver se esse ano continua nesse formato, se a gente muda o formato, se a gente pede mais ajuda, né? Preciso de braço para fazer essas transmissões. Não só braço operacional, né, de gente para pilotar câmera, né? Todo mundo fala, mas só tem uma câmera, duas. Gente, quanto mais câmera tiver, mais gente precisa estar lá, né? Quer ter um repórter de quadra? Ok, precisa estar lá.
né? E aí não é só estar lá, né? É dar condições financeiras para a pessoa estar lá, né? Porque é o tempo de trabalho dela. Então, assim, o buraco é mais embaixo, né? Óbvio, né? Eu, como você e muita gente que quer ver o handball crescer profissionalizado, esbarra nessas questões, né? Se você não tem apoio, né, financeiro e operacional, muito difícil você fazer as coisas sozinho, né? E aí tentar fazer sozinho também é uma via de mão dupla, assim, né? Você pode entregar e pode não vir a resposta. Né? Ao contrário, né? Você pode prejudicar até o trabalho das 7 metros entregando um trabalho mal feito, né? Ou pobre. Então a gente tem esse cuidado também, né? Às vezes a gente prefere não fazer do que fazer alguma coisa meia boca ou que vá, né, prejudicar o handball como um todo. Entendi. Ô, Henrico, a gente tem umas perguntas aqui da galera dos nossos alunos, membros da comunidade. Então, eu vou fazer aqui algumas perguntas aqui. A gente vai lá na frente, vai voltar, tá bom? Não, bora. Ô, Henrico, sua seleção atual masculina, quem são os 7 que você vai colocar dentro da quadra para estrear no Mundial agora? Do Brasil? Do Brasil, Tá. seleção brasileira. Não, cara, boa pergunta, porque eu estava justamente pensando nisso ontem, né? Vai ter uma surpresa aí, não vou falar agora, obviamente, mas vai ter uma surpresa bomba aí pra galera em breve. Não sei se hoje eu solto, mas essa semana aí deixa as coisas fluírem. Mas eu estava pensando exatamente isso. Cara, se eu fosse o técnico da seleção brasileira hoje, né, tivesse sentado ali, Brasil e Noruega, estreia do Mundial, né, estreando contra um time que já fez final de Mundial não muito tempo atrás, né, um time que joga em casa, um time com aí 3, 4 caras craques acima da média. Eu sairia com um time mais experiente, né, mais cascudo, não esperando, obviamente, vitória, né, mas acho que esse jogo ele é muito mais importante mentalmente para a construção da competição, né? Porque, obviamente, ninguém espera crava uma vitória brasileira contra a Noruega na estreia, né, na casa deles. Pode acontecer? Claro, né? A gente já viu isso acontecer. A Argentina já ganhou de Croácia em estreia, né? A gente já ganhou de Polônia em estreia, né? Assim, tudo pode acontecer. Obviamente, a Noruega é super favorita. Eu sairia com JP na ponta, Raniel, Acácio, Gustavo, Rudolf, Ed e o Rangel no gol. Até para dar aquela segurança, né, de largada, né? Tentar equilibrar o jogo o maior tempo possível e, obviamente, depois começar a fazer as rotações naturais ao longo da partida. Certo. E hoje, quais são as suas perspectivas, pelo que você acompanhou lá da última fase da seleção agora, recentemente no Pinheiros, em São Paulo, conversou com todo mundo lá praticamente, bateu uma bola assim, incrível e fez todo o trabalho. Inclusive, quem não viu as reportagens, vai lá no Instagram da 7 metros, confere todos os detalhes que está lá registrado. Quais são suas perspectivas para esse Mundial, Henrico? Assim, em termos de resultado, Dreno, eu não estou muito confiante. Não acho que a gente volta a figurar entre os 10 do mundo. Por outro lado, né, minha perspectiva é ótima com relação a essa geração nova que está entrando. Acho que a comissão técnica foi bem arrojada, né, nesse começo de ciclo olímpico e tá super certo. Acho que o caminho é esse mesmo, né, dar espaço para novos atletas que demonstraram muito potencial, né, nessa última temporada, principalmente os atletas que jogam aqui no Brasil, que era uma coisa difícil, né, de se ver e a gente cobrava bastante, né? Pô, por que será que, né, as ligas aqui são tão fracas, né, que a gente não consegue convocar um atleta, né, para jogar fora? Não, mostrou que não, né? Na verdade, talvez mostre agora, né? Vamos colocar essa garotada para rodar, para jogar, colocar os caras na jaula dos leões mesmo. Vai errar, não tem problema, né? Acho que vamos amadurecer e, obviamente, visando um projeto maior, que é 2027 ganhar o Pan-Americano da Argentina e 2028
né, jogar a tão sonhada Olimpíada. Tô esperançoso com essa molecada, né? Acho que tem muito material humano individual, né? Os atletas estão super bem fisicamente, né? Eu pude acompanhar de perto os treinamentos. Estão motivados, estão empenhados, se dedicaram muito essas 2 semanas. Taticamente, obviamente, a gente talvez deixe um pouco a desejar em quadra, né? Até pelo tempo, né? Que a gente teve 2 semanas, é muito pouco, né? E a gente tá larga atrás já de alguns países. Por exemplo, a Argentina já fez 2 amistosos, né? E a gente vai fazer o primeiro hoje, né? Noruega já fez amistoso com o Egito, ganhou do Egito, que é uma coisa que me surpreendeu e me deu mais ataque cardíaco aqui, cara, né? Então, pô, achava que a Noruega ia penar com o Egito, mas não, cara, ganharam dos caras, né? Então, sinal de alerta pra gente aí também. Mas acho que se a gente conseguir melhorar a última classificação, as 2 últimas classificações, né, o 18º e 17º lugar, acho que é um ponto positivo. Acho que jogar bem os jogos, né, também um fator importante, né, para a sequência do trabalho. E aí quando eu falo jogar bem, cara, é assim, não tomar de 10 bolas, sabe? E aí o Brasil não pode tomar mais de 10 bolas de ninguém. De ninguém. Nem de Dinamarca, nem de França. Óbvio, né? Vai acontecer eventualmente, né, cara? Dinamarca meteu 10 bolas na Alemanha na final da Olimpíada, né? Ok, mas assim, genericamente falando, né, resumão aí, cara, a gente não pode perder de 10 bolas de ninguém. E se a gente jogar ali no terceiro escalão europeu, né, Hungria, Islândia, Macedônia, quarto escalão europeu, cara, a gente ganha, cara, né? A gente já tem Holanda, Itália, a gente já tem time para bater nesses caras. Então, acho que é isso, cara. É jogar pau, é tentar equilibrar os jogos contra os grandes, o máximo que der, né? Se for os 60 minutos, melhor ainda. Né? Jogar pau com o segundo, terceiro escalão europeu e ganhar do terceiro, quarto escalão, cara. Acho que essa é a meta. Se eu fosse, né, tivesse a seleção brasileira lá, acho que essa é a meta que eu imporia pro time. Top. Ô, Henrico, até a Fabi colocou aqui, destaque de 2024 feminina. Me fala 2 atletas aí que você acha que foram assim, destaque na temporada, tanto no Brasil ou fora, do lado feminino. Do Brasil? Do Brasil Do ou do Brasil. mundo? Do Brasil. Cara, não tem como não falar de Gabi Moreski e Bruna de Paula, né? São as nossas 2 principais referências no handball feminino. As 2 atuando aí em alto nível em Champions League. Né? Bruna, atual campeã da Champions. Né? Aqui na Sul-América não tem 2 atletas como elas, né? Nem na Argentina, em lugar nenhum. Né? E o Brasil feminino, acho que contando com as 2 para o próximo ciclo e aproveitando, né, Adriano, que a Olimpíada não é na Europa, né? Que você tira um europeu da chave e coloca os Estados Unidos, né? Se o Brasil fizer um ciclo bom, né, profissional, um planejamento coerente, eu acho que a gente tem grandes chances de passar essa barreira das quartas de final nos Jogos Olímpicos. E aí, meu irmão, semifinal de Olimpíada, cara, 2 jogos para uma vitória para a gente medalhar a Olimpíada, né? É a chance, porque a Olimpíada é fora da Europa, cara. Se tem um momento que a gente pode medalhar em Jogos Olímpicos é quando a Olimpíada é fora da Europa. E acho que o feminino tá um degrau acima do masculino, né? Até por essas 2 atletas que jogam no mesmo nível que as atletas da Europa, né? E pela construção que vem sendo feita no feminino, até pelo equilíbrio natural do feminino, né? Você tem aí das 12 equipes dos Jogos Olímpicos, talvez 10 ou 9 você mencione ali que possam medalhar. Então, cara, eu acho que Bruna de Paula e Gabi estão num nível bizarro. Gosto muito da Júlia Guerriero, né, atleta versátil, entrona, né, lembra muito a Dionise, né, talvez, né, por questões Nossa, óbvias, verdade. né? Dionise deve ser uma das ídolas, né, da Júlia.
tem as mesmas características, assim, né? Joga destra, joga na lateral direita, bate para fora muito bem, consegue dar sequência na bola. Então, acho que ela, né, a Kelly, meninas que vêm aí também fortalecendo a seleção. E tô confiante para esse ciclo, viu, Adriano? Top. Ô Henrico, é, vocês transmitiram bastante jogos no passado, né? Das taças, do Campeonato Paulista, da categoria de base lá da molecada. E a molecada que não assistiu o seu jogo, vai lá no canal do YouTube da 7 metros. Tem muito jogo sensacional, incrível lá, assiste. Ô Henrico, me fala um nome de um atleta que você acha que vai ser uma promessa para o futuro, tanto masculino quanto feminino, da categoria de base hoje, para os jogos que você acompanhou aí. Fala assim, cara, esse moleque, essa garota, eles são diferentes. Eu acho que no futuro aí a gente vai ter uma promessa aí no handebol brasileiro. Cara, tem alguns, né? Eu gosto muito da Raquel, lateral esquerda do Português. Cara, eu acho que ela tem o mesmo estilo de jogo da Mari Fernandes, talvez com uma pitadinha a mais de inteligência tática, né? Mas tem o mesmo vigor físico, mesma disposição em quadra, né? Chamava a Mari Fernandes de Nora Morte do ABC, né, cara? E aí gosto muito, cara, da Raquel, né? Tem outros atletas também, né, que jogam no Pinheiros, que podem se destacar bastante, mas se fosse eleger uma, né, acho que é bom a gente ficar de olho na Raquel. E no masculino, cara, tem dois atletas que eu gosto muito, cara, muito, muito, muito. Um é o Piper, né, pivô que era do Hércules, joga Nossa, no Pinheiros, né? Cara, eu acho que é um moleque que aporta muito bem nas duas metades da quadra, né, marca muito bem, ataca muito bem. Né? Puta, o moleque deve ter mais de 90 hoje, cento e tantos quilos, muito forte, vigor físico. Eu acho que é bom de ficar de olho, talvez seja aí um dos sucessores, né, do Thiago, né, junto com o Renan, agora que está vindo muito bem. Né? E talvez a gente tenha esse terceiro nome, não sei se para os Jogos Olímpicos já de Los Angeles, mas né, um moleque juvenil ainda. E o lateral direito do Hércules, o Suzuki, né? O Theo Suzuki. Também é outro moleque, cara, muito bom, muito bom. Acho que esses dois nomes aí acho que podem já figurar a seleção brasileira nas próximas convocações, mesmo jovens, né? Eu acho que a exemplo de 2017, que o Guito Riani disputou o Mundial da França sendo juvenil, né? E tá aí onde está hoje, né? Um dos melhores pontas do Brasil, do mundo. Tá aí, eu acho que o Guito Riani está entre os 10 melhores pontas do mundo, fácil. Eu acho que a gente já poderia. Estou falando do Mikael aqui também. Mikael também colocaria nessa lista, recém-transferido, né, para a Espanha. Acho que, assim, material humano, né, Adriano, a gente tá recheado, né? Tem muito nome, né? Tem o Lindoso, ponta direita do Pinheiros, Mikael, Perim, né, que teve com a seleção brasileira agora adulta e júnior ainda, né? E já vinha voando lá em Itajaí. Então o moleque já dava mostras, né, que tem muito potencial. A gente poderia falar aqui infinitos atletas, cara, que tem a molecada do Nacional, né, Mineiro, puta, muita gente boa. Mas se fosse destacar dois, acho que eu colocaria, né, o Theo Suzuki e o Piper. Né, e aí o Mikael também nessa lista. O Dikael, né? Qualquer semelhança com o Dikaman é mera coincidência. Né? E aí eu, né, muito trabalho de base bem feita, né, pelos técnicos regionais, assim, esse trabalho de peneira, de construção, né, de organização tática já na cabeça dos moleques, né? É muito mérito dos professores, né, individuais aí espalhados pelo Brasil, que também se dedicam ao handebol com muita garra, né, cara? ô, Henrico, a gente tem visto nos últimos anos aí uma evolução assim. Eu vou colocar como evolução, né? Tipo, a maneira que a gente, na época que a gente jogava lá quando atleta, do handball hoje, né? Então, a gente vê hoje as transições muito mais intensas, né? Os ataques com um tempo menor.
né? Os jogadores cada vez mais fortes, né? Como que você vê essa evolução na época que você jogava, para entender um pouquinho mais como que era o nosso handball, e como que você vê essa questão hoje do handball, e o que você acha que vai acontecer assim, no cenário a nível internacional, a nível nacional, que tipo assim, caramba, a galera tá indo para essa área aqui, o jogo vai ficar mais assim, ou tem uma tendência para o jogo ficar mais para tal lado. Que dá uma explanada sobre isso, né? Adriano, o handball da minha época, né, que eu jogava em clube para hoje, é outro esporte. Assim. Não tem nem comparação. Né? Antigamente você não tinha nem tanta informação, tanto recurso, né, de finalização. Era um jogo mais tático, né, de posicional, né, chamar jogada. Cara, hoje em dia nem se chama mais jogada, né? Se chama movimentação para atacar o espaço com aceleração bizarra no espaço, né? Jogo de superioridade, né? E transição, assim, cara, não tem nem o que falar, né? Tanto que, estatisticamente, os times que mais transacionaram nos Jogos Olímpicos de Paris e de Tóquio também tinha essa estatística, foram os times que medalharam. Né? Também não é coincidência. Né? O handball hoje é pouco ataque posicionado, né? Chegada de transição e muito time com chegada de transição já para finalizar. Né? A gente citou o Dicamém aqui, né, cara? Né? Ele chega na transição, na diagonal longa para dentro, mesmo que a defesa já esteja postada, né? Ou médio postada, né? Tá chegando ali para defender, cara, o Dicamém já chega para tomar decisão, chute, né? Então não é uma transição 2 contra 1 para finalizar de 6 metros, né? Um contra-ataque transição. Cara, os caras chegam queimando a bola, cara. Assim, e jogos hoje com 35, 40 gols não é uma loucura, né? Antigamente era jogo 25-20, né? Chegasse a 30, nossa, cara, não é? Não precisa ir muito longe, né? Para 10 anos atrás, né? Hoje, né, com as mudanças de regra, eu acho que as regras ajudaram muito, né, a dinamizar o esporte, né, dar uma outra cara para o handball, ajudaram muito, né, que esse esporte evoluísse, né, e tá nessa brutalidade que está hoje, né, física e de transição. Né? Top. Ô, Henrico, sua seleção feminina. Quem são as 7, se você tivesse Mundial Adulto Feminino agora, nos próximos meses, quem seriam as suas 7 titulares? Todas aptas, né, sem lesão, né? Isso. Cara, também assim, acho que não foge muito do que tem hoje, né? Acho que lá a Lari é a ponta esquerda titular da seleção brasileira. Teve a infelicidade de machucar, né, nos Jogos Olímpicos, mas hoje acho que ele é a dona da posição. Né? E aí você tem as variações de 9 metros ali, né? A Bruna de Paula pode jogar na lateral, pode jogar do centro, né? Kelly faz essa função mais de lateral esquerda. Né? Então, quando a Bruna está na lateral esquerda, a Paty Matielli está no centro, né? E Paty é uma central super cerebral, né? Como ela coloca o time para jogar é bizarro. E aí, quando a Bruna de Paula está no centro de quadra, a Kelly faz muito bem a função também, na lateral esquerda. Acho que a falta de canhota da seleção brasileira, até um tempo atrás, né? Estão surgindo, né, atletas para suprir essa deficiência. Né? A Micaela, né? A própria Ana, que joga na Noruega, né? Estão aí em construção também na posição, mas acho que a Júlia Guarieiro se encaixou ali, né? E aí quando você tem uma lateral direita destra que corresponde ofensivamente, mas faz a função defensiva muito bem, como a Júlia faz, e você evita uma troca, né? Principalmente a troca longa da quadra, isso facilita muito o trabalho tático do técnico, né? Então, Júlia encaixou muito bem ali, eu manteria a Júlia, obviamente. Ponta direita, a gente está recheada de craque, pode escolher ali o que quer, né? Doce, Jéssica, enfim, acho que tem atletas muito boas. Honestamente, assim falando, né, sem rabo preso, eu acho que pivô ainda, as pivôs do Brasil talvez sejam um degrau abaixo, né, do resto do time. Né? E a gente está muito mal acostumado, né, Adriano, com Dara e Dani, né, cara?
Acho que depois que elas saíram, e isso não é só do Brasil, acho que muitos times que tiveram grandes pivôs, né, depois que eles pararam, não encontrou ainda, não deu match, né, com os pivôs novos, né, apesar que eu gosto muito da Tamires, da Marcela, né, acho que ainda não chegaram no nível da Dari e da Dani, e é uma função ofensiva primordial, né? Acho que depois do goleiro, o pivô talvez seja a peça mais fundamental do handball. Mas Tamires e a Marcela vêm em evolução, né? Vêm em crescimento, principalmente a Marcela. Achei que a Marcela fez um ótimo sustento americano, muito consistente, muito efetiva também, né? Bastante vigor físico nos 6 metros. Né? E goleira hoje, né? Gabi está num degrau acima, obviamente. Né? Renata e Babi, eu acho que tem essa disputa sadia entre as duas. Renata vira e mexe também destaque, né, na Romênia, na European League. E Babi também, cara, é a Babi, né, velho? É a melhor goleira do Mundial 2013, vamos combinar, né? Exato. Ainda voando em quadra. Então É. acho que essa é uma dor de cabeça boa para o Cristiano, né? Optar aí entre Renata e Babi, mas a gente vai estar garantido lá debaixo da trave com as duas. Né? Top. Ô, Henrico, se você fosse montar o time das 7 metros handball total masculino para jogar a Liga Nacional 2025, quem seriam os 7 atletas do Brasil que fariam parte do seu time? Caralho. Boa pergunta, cara, boa pergunta. O Fernando mandou aqui, ó. Não, boa pergunta, boa pergunta. Vamos lá, vamos lá. Começar pela ponta direita, vai? Então, vai, ponta direita. Colocaria o meu ponta direita o Marquinhos do Pinheiros. Posso colocar 2 de cada, cara? Porque, né, puta, titular e Boa, reserva, boa. vai, né? Então vai, boa, boa. Melhor ainda. Marquinhos. Colocaria o Marquinhos e o Perim, né? Os 2 pontas direitas. Bom. Na lateral direita, o Fio, né? Que tá indo pro português agora. Não sei nem se eu poderia dar essa informação, mas ok, já foi. Né? No lateral direito, colocaria acho que o Mikael, do Taubaté, juvenil ainda, né? Que é um atleta também que pode estar na lista aí dos grandes destaques da seleção. No centro de quadra, cara, gosto muito do Central. Gosto muito do Mineiro, do Nacional. Muito, cara, muito. Acho um moleque muito bom, inteligente, chute rápido de apoio, tem um braço rápido, toma decisões boas durante o jogo, né? E acho que talvez isso seja a principal característica de um central bom, né, cara? Você sabe o que fazer na hora certa, né? E acho que o Mineiro corresponde muito bem. Gosto muito do Bertoldo no centro de quadra, né? Também é um moleque que se transferiu agora do Taubaté para o Pinheiros. Isso. Moleque muito bom. Na lateral esquerda, que o Juan saiu agora, né? O Juan saiu do Pinheiros, foi para a Espanha. Mas, deixa eu ver, lateral esquerda. Bom, vamos pular a lateral, vai, deixa a lateral por último aí. Manda ponta. Na ponta, cara, gosto muito do Giovani, acho que é o ponto esquerda do Guarulhos. Agora fiquei na dúvida se o Giovani é ponto esquerda ou ponto direito. Mas o ponto esquerda de Guarulhos. Ponta direita. Não, ponto esquerda. Ponta esquerda, ponta esquerda. E o Guido Riani, né? Acho que os dois pontas bastante efetivos que a gente tem aqui. Obviamente estou falando de São Paulo, né? Porque eu, como estou aqui em São Paulo, tenho mais contato com essa galera aqui, né? Obviamente tem outros pontas tão bons quanto, né? Mas a gente, como a gente transmite os jogos do Campeonato Paulista, fica mais fresco na memória, né?
Esses são os dois pontas. No gol, né, não vou pôr o Buda, né, porque o Buda está indo para a Espanha, então não vai jogar a Liga Nacional 2025. Colocaria o Cris, né, goleiro do Nacional. Bizarro também. Joguei com o Cris Nebraica, nos meus últimos 2 anos de carreira. Acho que ele era júnior ainda, eu era aí 3º, 4º ano de adulto. Muito bom goleiro. E o papai, né, do Taubaté, não ficou entre os 18 da seleção brasileira para o Mundial, mas eu consegui assistir os treinos da seleção. Se a comissão técnica levasse o Buda ou o papai, sim, a gente tava seguro lá, cara. O papai também está numa fase excelente, cara. Excelente. Boa. Faltou lateral esquerda, né, cara? Preciso puxar pela memória aí, cara. Eu gosto muito do Wesley, de Guarulhos, atleta júnior ainda. Não sei se esse ano ainda ele é júnior, mas até ano passado ele era júnior. Não sei se ele era o último ano de júnior ou não, mas o atleta que eu gosto muito. Outro lateral esquerdo, cara, deixa eu ver. É que hoje em dia a gente não tem mais aquele lateral esquerdo tradicional, né? Brucutu, né, cara? Hoje os caras estão mais técnicos, né? Então, difícil se destacar algum, assim, um cara, né, igual o Rangu, por exemplo, né? Chutar dos 15 metros, cara, né? A gente não tem esse cara no Brasil jogando aqui, né? Que inclusive ele também vai para fora agora, né? O Juan É. vai para Espanha, já foi, inclusive. Vai jogar a segunda divisão do Campeonato Espanhol. Vai para o time do Denis, vai para o Nova. O Nava. Pro Novas. Show. Um treinador para compor essa comissão técnica? Cara, gosto muito do Alex Aprilli. Né? Eu acho que hoje ele é o principal nome de treinador do Brasil. E aí, obviamente, um cara que já passou pelo feminino, ganhou tudo. Né? Quando passou pelo masculino, ganhou a Liga Nacional também. Né? Então, é um cara que futuramente pode figurar aí nas 2 seleções, masculina e feminina. Talvez seja o principal nome hoje do solo brasileiro. Gosto muito da nova geração que está vindo também, assim, de técnicos mais novos. Gosto muito do Gui Borim como técnico, gosto muito do Danilo como técnico. Né? São super estudiosos da modalidade. Acho que são garotos aí para ficar de olho. Danilo não é tão garoto assim, né? Danilo já passou dos 40. Mas acho que eu colocaria esses 3 aí como nomes pra gente. Então, o Danilo, o Alex, né, não é nenhuma surpresa, né? Mas se fosse eleger 2 técnicos, né, pra gente ficar de olho, prestar atenção nos próximos anos, acho que é o Gui Borim e o Danilo. Show. Ô, Henrico, estamos chegando na reta final aqui da nosso bate-papo. E a gente sabe que as notícias em primeira mão sempre chegam a 7 metros. Quem que você já pode compartilhar com a gente aí, que foi para fora, que está chegando, que está fazendo a transição ali de clube? A gente sabe aí que tivemos uma perda aí grande da equipe do Praia Clube, né? Infelizmente, um projeto incrível, maravilhoso, que chegou nas semifinais aí da Liga Nacional, do Final Four, e tinha tudo para continuar ali, ser aí a segunda, terceira potência aí no Brasil. Mas, infelizmente, a gente perdeu esse clube aí, né? Então, mas a gente tá sabendo aí que já tem o português, que está se reforçando bastante, uma comissão nova ali, alguns integrantes, alguns atletas. Eu queria que você falasse aí, você pode falar quem que tá chegando, quem que tá saindo, conta pra gente aí. Acho que assim, falando um pouquinho do Praia, né? Eu acho que tudo que acontece na vida, né, Adriano, serve pra gente tirar de lições, né? O que será que aconteceu com o Praia Clube? Será que foi um motivo só financeiro? Né? E é muito ruim para a modalidade perder, né, um clube, um time que se predispôs a montar uma equipe super competitiva, né, com capital, com recurso, com planejamento. E aí
a gente no segundo ano de vida, o cara fala, não gostei, né? Por quê? Né? Mesmo ganhando, né? O Praia Clube montou um time, nem jogou Liga Nacional, ficou em 10º no Campeonato Mineiro. Não, cara. É um time competitivo, vitorioso, né? Então, acho que acende o sinal de alerta também para as federações, para a confederação. O que faltou, né? Será que faltou um pouquinho mais de cuidado, de aproximação, de calendário, né? Times profissionais, assim, os caras fecham o calendário um ano antes, né? No ano antes. Né? Em setembro, outubro, os caras já estão planejando a vida financeira do ano seguinte. E aí, a gente já tem calendário para 2025 fechado? Né? Será que o Praia Clube já consegue garantir as passagens para jogar com o Português em outubro de 2025? Já tem a data? Não tem. E aí? Será que a gente não tem que fazer uma autocrítica, né? E olhar para dentro, né, cara? Para que isso não aconteça daqui 2 anos, com o Português principalmente, né? Com times que estão investindo, né? Português está investindo, Cascavel está investindo, né? E aí, já pegando outro gancho, né? Muitos atletas que estiveram no Praia ou estão indo para fora, né? Acho que tem 2 atletas que foram para Macedônia, o Caio e o Flores. E muitos atletas estão indo pro Português e alguns atletas para Cascavel, né? Será que isso de repente não pode acontecer também, né? Daqui 2, 3 anos? O que a gente tem que fazer hoje para que isso não aconteça lá na frente, né? Vamos começar a planejar agora, né? Dizem que o inteligente aprende com o erro dos outros, né? E o gênio não, o inteligente aprende com seus próprios erros, né? E o gênio aprende com os erros dos outros, né? Cara, a gente já errou uma vez, né? Vamos cuidar para que a gente não erre de novo, né? E é muito triste, né, cara? Ter um time, não ter um Praia Clube Aqui o Bernardo falando que o Fabrício foi para a Espanha também. Então, assim, alguns garotos conseguiram rapidamente se realocar, né? Obviamente, excelente material humano tinha o Praia Clube, né? Não era muito difícil os atletas. Mas na loucura, assim, né, cara? Você imagina como é que você pega de surpresa, né? Receber um WhatsApp, uma ligação dizendo, valeu, não tem mais o clube ano que vem. Isso causa um furor ali, né, na comunidade. Mas o Português veio com esse projeto, abraçou a garotada, né? Cascavel também já contatou alguns, acho que uns 3 ou 4 atletas foram para Cascavel. Samir também foi para Cascavel. E, cara, dividindo os atletas, né, entre os clubes, isso é ruim por um lado, né, que você perde um time como o Praia, por outro lado é bom, né, que você fortalece outros, né, e aí você pode dar uma outra cara mais equilibrada para a Liga Nacional, né? Show. Ô Henrico, me fala suas perspectivas agora para 2025. O ano promete aí com um calendário com bastante competições. A gente viu um aumento das competições a nível nacional aí nos últimos anos, né? E por mais que a gente tenha tido essas mudanças aí de alguns clubes, tudo, mas eu acredito que 2025 vai ser um ano bem recheado aí, e começando agora com o Mundial. Eu queria que você compartilhasse suas expectativas aí para 2025. Cara, a perspectiva é que 2025 seja melhor que 2024, né? E aí vamos avançando degrau por degrau, cada um no seu quadrado, né, cara? Eu fazendo o meu trabalho aqui, aí melhorando sempre mais, né? Aprimorando as transmissões, as matérias, divulgando melhor o esporte, trazendo mais parceiros para dentro, né? A confederação na caixinha dela, as federações nas caixinhas. A gente não pode regredir no esporte, né? A gente ficou 28 anos aí inerte, praticamente, no esporte. Alguns lampejos, né? Do campeão 2013, cara, né? Beleza, o União com o time da Áustria, né? Mas assim, cara, não se fez muita coisa, né, no handball. Agora, com essa gestão dos últimos 4 anos, já tem uma melhora nítida, né? Mas, obviamente, muita coisa para melhorar. Eu acho que talvez esse seja o grande objetivo de todo mundo, né? Todo dia fazer alguma coisinha a mais, melhorar, aprimorar,
trazer novos parceiros, ampliar, né, a comunidade do handball. E aí, falando em comunidade do handball, né, Adriano, um desabafo aqui, cara. A comunidade do handball, ela precisa entender, né, que ela é fundamental para o crescimento do esporte, cara. Né? Não adianta a galera cobrar, né? Ah, não tem mídia, não tem transmissão, não tem informação. Cara, tem. Quando tem, você engaja, cara. Você participa, né? Exato. Você fomenta o esporte, né? Você ajuda da tua maneira. Cara, um clique, um like, um comentário, né? 3 minutos que você fique no jogo ao vivo já ajuda, né? Você já conectou, né, alguma coisa para 7 metros? Os 7 metros, como é que eu posso ajudar, cara? O que a gente pode fazer? Ó, eu sou contador, eu sou designer gráfico. Eu já recebi assim, viu, cara, algumas mensagens aqui. Me deixa muito feliz. Né? No final do ano passado, eu recebi de um brother que tem uma agência de publicidade, cara, dizendo exatamente isso, cara, como eu posso te ajudar? Né? Pô, e me emociona, assim, sabe, quando eu recebo essas mensagens, cara. Porque se os atletas, se não partir dos atletas e da comunidade, né, um outro exemplo, vou transmitir um jogo de 2 times. Cara, os atletas não interagem, cara. Não comentam, não se envolvem na transmissão, né? É difícil, cara. É o jogo dele, né? A gente fez uma ação num time do interior, que eu, obviamente não vou citar o nome, cara, com entrevista com técnico, cara, como é que começou o projeto? Cara, do interior de São Paulo, né? A gente sabe das dificuldades do interior de São Paulo, né? De conseguir verba, conseguir exposição, mídia. E aí quando a gente sai daqui, 150 quilômetros para ir, 150 quilômetros para voltar, edição, né? É um dia desprendido para isso. Exato. Nenhum atleta comentou, cara. Né? Aí eu mandei mensagem pro time falando, cara, agita os atletas, cara. Né? Porque tá esperando quem aí? O Thiago Leifert, velho? Esquece, mano. A Globo não vai para aí, né? Cara, a Globo não foi nem pro Pinheiros falar da seleção brasileira. Então, assim, gente, eu acho que o autoconhecimento é o princípio de tudo, né, Adriano? A gente tem que saber quem a gente é. Cara, e a gente é pequeno, cara. A gente é pobre. E não é só no Brasil, não, tá, cara? Handball é pobre no mundo inteiro. Salvo exceções, né? Ah, o Hansen ganha 1 milhão por ano. Ah, e o resto? Então, assim, vamos fazer uma autocrítica aqui, né, cara? Dentro do nosso universo, o que a gente pode fazer? Né? Cara, 7 metros pode fazer isso, o Adriano pode fazer assado, os atletas podem se engajar diferente, a comunidade pode fazer diferente. Então, cara, vamos fazer. Porque se não fizer, cara, e eu já pensei em acabar 7 metros de algumas vezes, viu, cara, por causa disso. Porque parece, às vezes, que você está falando com a parede. Exato. E eu acho que talvez você corrobore desse sentimento. Né? Exatamente. Não tô viajando aqui, né, Adriano? Me ajuda, cara. Não, imagina, tu tá coberto de razão, cara. A gente realmente tem que fazer uma autoanálise de como cada um pode contribuir para o desenvolvimento da modalidade, cara. Aí a galera às vezes pode pensar, tipo, mas eu só sou um atleta, eu só sou um treinador. Cara, todo mundo fizer um pouquinho, as coisas acontecem, né? A gente tem que realmente se dar as mãos, né, e fazer as coisas acontecer. Pô, uma simples ação, cara, de você estar ali num jogo ao vivo, interagindo, engatilhando, mandando mensagem, interagindo. Cara, já ajuda muito, já ajuda muito. Muito. É um jogo que você faz lá, que tu vai e compartilha com a galera, é mais gente vendo, é mais patrocinador ali olhando. Pô, que legal, pô, essa equipe aqui, 7 metros, tem 2.000 pessoas vendo um jogo. Cara, tá aí uma oportunidade da minha marca aparecer por meio da galera. Então, ou seja, meu, há pequenas ações que constroem grandes resultados. E todo mundo que está aqui hoje consegue realmente contribuir ainda mais. A gente realmente tem que tirar um pouquinho ali o ego da vaidade, meu, e abraçar a causa, mano. Exato. Foi o que você falou, cara. Todo mundo, um pouquinho, cara, né? Um like faz diferença, um comentário, um compartilhamento. De repente, esse compartilhamento, o outro compartilha, pronto, cara, chegou na mão do cara que
que vai salvar o handball, Exato. né? Então, cara, assim, eu até pegando um gancho nisso, esse Mundial é primordial, cara. E vocês vão saber em breve por quê, né? Não vou dar spoiler aqui, mas eu acho que esse Mundial talvez seja um divisor de águas para o nosso esporte. Porque a seleção chega bem, né? A gente tem atletas lá na seleção que estão engajados nas redes sociais, né? Isso dá um movimento diferente, super legal, né? O trabalho do Gustavo, do Panda, de outros atletas, né? Que estão na seleção brasileira, que gostam da rede social, muito legal. E aí esse Mundial, talvez se a galera entender mesmo a importância, né, que eles têm, a força que a comunidade tem para realmente elevar o nosso esporte, né, melhorar a audiência, melhorar a visibilidade do handball, né, talvez depois desse Mundial a gente surfe uma onda legal até os Jogos Olímpicos. Cara. Show. Henrico, chegamos aqui na nossa reta final, nosso bate-papo com o handbolista de número 72. É muito legal, é muito gratificante, é prazeroso quando a gente conversa, estar com pessoas que realmente estão na mesma sintonia, na mesma energia. E isso, assim, porra, não tem como descrever o quanto é gratificante, cara. Parabéns aí por toda a carreira, por toda a trajetória, por ser um handbolista que vive a modalidade, que entrega, que compartilha, que realmente tem uma contribuição assim gigante, gigante para o handball nacional, para o handball mundial. São pessoas como você que realmente fazem o handball crescer e ir para um outro patamar. Nós temos muito orgulho, cara, de você ser um brasileiro e estar fazendo todo esse trabalho. Cara, parabéns do fundo do coração. Tu é um cara sensacional e só vai colher grandes frutos. 2025 vai ser um ano incrível para você e para os 7 metros. Tem todo o nosso carinho aqui, todo o nosso sentimento de gratidão e somos fãs do trabalho que vocês realizam. Henrico, obrigado por você ter compartilhado o seu tempo, que é o bem mais precioso que a gente tem. Cara, foi incrível, mano. Obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço, é um prazer enorme falar contigo, parabéns pelo trabalho também dentro e fora de quadra, sei do esforço, da dedicação que você tem pro handball também. Eu brinco, cara, que a 7 metros ela não é minha, né? A 7 metros ela é de vocês, é dos atletas, né? Dos técnicos, dos árbitros, né? Usem a 7 metros, né? A gente já fez matérias assinadas por outras pessoas. Cara, quer escrever uma matéria na 7 metros? Cara, me manda. A gente publica na íntegra, né? Assinada por vocês. Quer mandar um vídeo, né? Atleta quer mandar um vídeo, cara, manda, a gente publica. Né? 7 metros ela é para dar voz para vocês, cara. Eu sou um mero instrumento. Né? Eu que só tenho a senha da 7 metros, cara. Só isso. Né? 7 metros é para o handball, é para os atletas. Então, estou sempre à disposição de vocês. 7 metros, porta aberta para a comunidade. É isso aí. Beleza. Henrico, valeu, irmão. Obrigado aí pelo trabalho. Parabéns aí. Foi Obrigado. sensacional. Valeu, galera. Grande abraço. Tchau, obrigado, gente. Valeu.